Olá! No programa Encontro Fraterno de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita. O que faz essa associação? Para falar sobre isso, nós convidamos a doutora Marlene Nobre, que preside a Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional. Você vai conhecer um pouco mais também da relação da doutora Marlene com Chico Xavier, com o movimento espírita, com a literatura. Ainda no programa Calcide Sarroris, com o quadro O Evangelho Responde. O Encontro Fraterno é feito para você. Fique conosco. Hoje temos a grata satisfação de receber para um bate-papo a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional. Doutora Marlene, é uma alegria recebê-la aqui na Federação de Goiás. Também tenho muita alegria de estar aqui. E queremos saber um pouquinho da sua história. A senhora sempre foi espírita, nasceu em lar espírita ou conheceu o espiritismo? Eu nasci, eu sou de berço espírita. É. Meu pai e minha mãe já não se casaram na igreja, já eram espíritas convictos, muito amigos de Caiba Schutel, o nosso missionário de Matão, e já estavam muito enfronhados dentro da doutrina. Eu soube também que durante uma época da sua vida, a senhora viveu em Uberaba e teve um contato muito próximo com Chico Xavier. É verdade. Como é que foi essa época? Bem, eu estudei medicina em Uberaba. Comecei meu curso em 1957 e quando foi em outubro de 1958, o Chico foi fazer uma visita a Uberaba preparatória para a sua mudança, que se daria em definitivo em janeiro de 1959. E em outubro, nessa visita, ele me chamou, mandou me chamar. Valdo Vieira pediu que eu fosse com ele, que o Chico precisava falar comigo. E esse encontro foi assim, bastante inusitado para mim, porque eu não conhecia pessoalmente, somente algumas de suas obras, e não tinha ideia do seu potencial, né? Mas quando eu cheguei, ele começou a falar de um trabalho que eu e a Lígia Alonso Andrade fazíamos às quartas-feiras no bairro da Abadia, em Uberaba. E descreveu com tantos detalhes que me impressionou muito, porque, na verdade, nós éramos 4 ou 5 pessoas só, né? E ninguém praticamente sabia desse trabalho, né? E ele, quando começou a descrever a maneira como nós chegávamos, que não tinha luz elétrica, e que as criaturas necessitadas estavam, por exemplo, à nossa espera, como uma paralítica, Marculina, e como é que nós cantávamos o hino da Sheila na chegada. Aquilo me impressionou muito mesmo. E a partir daí eu comecei a despertar para a grandeza da mediunidade dele, sabe? E nesse dia também ele me convidou para falar à mesa, durante os trabalhos da Comunhão Espírita Cristã, quando ele estivesse lá. E eu disse, olha, eu não me sinto capacitada, mas se o senhor acha que eu posso levar alguma contribuição, eu terei prazer de participar da reunião. Aí ele me disse, o senhor está no céu, me chama de Chico, sou seu irmão. E a partir daí iniciamos essa amizade que perdurou por dezenas e dezenas de anos. Eu fiquei até 1962, data da minha formatura, participando ativamente 4 vezes por semana das tarefas. Na segunda, na sexta, no sábado e no domingo. No domingo eu fazia o programa Ondas de Luz com o Valdo Vieira e a Lígia Alonso Andrade. E dali nós íamos para a Rua Lauro Prata, em Uberaba, onde Chico telefonava todos os domingos para a sua irmã Luísa. Em Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo. E, como você sabe, àquela época, os telefonemas eram muito demorados, né? Era preciso fazer uma interconexão, demorava 40 minutos, 1 hora, e a gente aproveitava para conversar com ele. Foram dias maravilhosos, de muito aprendizado.
E nessa época a senhora já estava envolvida então com a divulgação da doutrina, fazia um programa de rádio. 2 programas. 2 programas de rádio. Um ao meio-dia, que era da União Espírita Uberabense, da União da Mocidade, e o outro com o Valdo Vieira às 18 horas, que era o Ondas de Luz. E com relação à literatura espírita, como é que surgiu essa vontade de escrever e começar a escrever obras? Bem, eu sempre senti um comprometimento muito grande com a obra de André Luiz e Emmanuel. Porque eu sempre raciocinei assim, eu fui levada a Uberaba, eu fui levada a participar das tarefas a convite do Chico, então eu devo ter um comprometimento muito grande com a tarefa do próprio Chico e com a obra que ele recebeu. E eu me senti por demais atraída também pelos assuntos, obviamente, porque vai desde literatura até ciência, e é uma gama imensa de revelações, né? Então, eu comecei a estudar não apenas em Uberaba, onde eu fazia o curso, mas eu prossegui estudando em São Paulo, né? E sempre eu tive interesse muito grande em destrinchar a obra, ou de dizer o que é que ela tinha provocado em mim e quais as consequências, né? E principalmente tirar conclusões a partir da revelação. Então eu comecei escrevendo A Obsessão de Suas Máscaras, em 1997, e nesse livro eu procurei juntar tudo aquilo que a coleção André Luiz dizia sobre obsessão, né? Uhum. E depois, não apenas ele, mas também Emmanuel, com pinceladas de livros de Emmanuel e de Kardec, mostrando o valor do pensamento, a questão da glândula pineal, as implicações orgânicas e espirituais da mediunidade, enfim, fiz um trabalho reunindo esse material todo e procurei uma classificação da obsessão a partir da obra do André Luiz, né? Depois de 97, que eu fiz A Obsessão de Suas Máscaras, e eu fiz Nossa Vida no Além, que é também um estudo da obra do Chico, porque são 500 mensagens que ele recebeu para os familiares, e eu não li, eu estudei. Porque se você começa assim a fazer uma leitura dinâmica, você pensa que as cartas são todas iguais, né? Você não tem ideia do que tem, né? É como se fosse um rio que você olha assim e diz assim, ah, ele flana lentamente, mas o que tem de peixe dentro desse rio, né? A gente então só vê a superfície e não vê o que tem por dentro ali, né? Por trás. E a partir desse estudo, eu pude mapear o processo da morte e fazer uma comparação com a experiência de quase morte, que hoje é um estudo científico muito importante, né? E, sobretudo, feito por médicos, psicólogos, que não são espíritas, mas que estão chegando às mesmas conclusões, né? É muito interessante, sabe? Mas depois disso eu falo sobre a lei do processo do morrer, a travessia, como é que se faz a travessia, e depois, então, a adaptação à vida espiritual, né? Qual é o reflexo da matéria sobre o mundo espiritual, né? E a conclusão final sobre o problema morte. Sim. Depois de Nossa Vida no Além, eu fiz O Clamor da Vida, que é um estudo científico contra o aborto, A Vida contra o Aborto, que é um livro menor, e depois eu fiz A Alma da Matéria, né? E O Passe como Cura Magnética, sempre estudando a obra toda do Chico e jogando para fazer luz sobre o assunto que eu estou estudando. Sim, né? Sim. E por último, os últimos lançamentos, eu e o Geraldinho Lemos lançamos Não Será em 2012, Chico Xavier revela a data limite do Velho Mundo, e A Luz do Eterno Recomeço, que é uma viagem por nosso lar.
Aí eu esmiuço a obra Nosso Lar. Nosso Lar. Então eu já começo a esmiuçar a coletânea propriamente dita. Que bacana. Então vem mais coisa por aí. Não, espero que dê tempo. Ah, com certeza. Nós estamos num papo muito agradável com a doutora Marlene Nobre. Vamos parar para um breve intervalo, mas voltamos já já. Não saia daí. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Estamos de volta falando hoje com a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene, diante de tudo que a senhora tem nos dito, dá para perceber a importância que tem a obra de Chico Xavier para a doutrina espírita, não é isso? Como é que a senhora avalia essa importância? Enorme. Inclusive na área científica, as revelações que vieram através de Evolução em Dois Mundos, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, missionários da luz, no mundo maior, para citar alguns, é enorme a quantidade de revelação científica e que hoje estão nos dando ideias muito importantes para fazermos pesquisas científicas nessas áreas. É muito importante. E para você ter ideia, eu falei no congresso de homenagem aos 100 anos do nascimento do Chico, na federação, eu fiz uma palestra de 50 minutos falando da revelação e da comprovação científica. A revelação de André Luiz e a comprovação científica que está aparecendo 50 anos depois, 60 anos depois, 40 anos depois. Então, fiz esse link, essa ligação entre aquilo que foi dito e trazido pela espiritualidade como revelação e que se torna verdade científica. Comprovando aquilo que Kardec disse, né? Do aspecto científico do espiritismo, de estar sempre acompanhando a ciência ali, passo a passo. Aliás, né? as AMES nasceram para isso. Né? Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele me apareceu, e por várias vezes já o fez, ele disse que nós éramos um dos braços científicos da doutrina. Precisávamos ser justamente por causa do tríplice aspecto. Olha só, que bacana. A senhora, então, está sempre envolvida com essas questões da divulgação, de levar a mensagem espírita. O Jornal Folha Espírita é um exemplo, não é? Fala um pouquinho para nós desse trabalho. Tem sido uma alegria renovada. Ainda agora, em primeira mão, eu posso dizer a você que nesse mês de abril ela está saindo sob o formato de tabloide. Mudou, né? Mas ela nasceu em 18 de abril de 1974 e nasceu de circunstâncias muito interessantes, porque companheiros nossos de doutrina, o doutor Ney, o Jamil, tiveram a ideia de formar um jornal que fosse colocado em banca, Jornal Espírita. Foram até o Chico, levaram a ideia, aí Chico olhou bem e disse assim, eu só conheço uma pessoa que pode tocar esse jornal da forma como deve ser, é o Dr. Freitas Nobre. E aí eles nos procuraram em São Paulo, o Freitas se entusiasmou e ficou como diretor responsável pelo jornal, até a sua desencarnação, que se deu a 19 de novembro de 1990. A partir daí, eu fiquei responsável pelo jornal, naturalmente. Né? Sim. E ele nunca parou, apesar de todos os percalços, né? E tem feito melhorias, né, visíveis, né, palpáveis,
E agora, como eu te disse, vai mudar de formato. Mudando o formato É. e sempre se atualizando, né? É. E é um jornal que está nas bancas de revistas É. de todo o Brasil. Não mais, infelizmente. Nós tivemos os 10 primeiros anos do jornal, porque ele está completando 38 anos, né? E nos primeiros 10 anos, nós tivemos em inúmeras bancas, né? Do Brasil e São Paulo. Mas é problemático, Ivana. A distribuição porque não é fácil, a né? distribuição, você não conta com um distribuidor que seja idealista como a gente. Então, ele quer lucro, ele quer vantagens, ele não se interessa por um jornal Sim. mensal, né? Então, por tudo isso, ele acabou não sendo divulgado em banca, né? Que era o grande sonho do Freitas, e durante 10 anos ele conseguiu fazer, depois não mais. Mas o jornal continua e vamos ver mais adiante como é que vai desdobrar a questão. Mas olha, já há quase 40 anos, que folha É. de serviço, É, não é? é. Que já tem prestado. E nunca parou, né, Então, Ivana? doutora Marlene, tudo isso, essas ações que a gente percebe que são assim, realmente empreitadas pelo movimento espírita no sentido de levar essa doutrina. Na sua opinião, qual é a importância de nós levarmos o espiritismo para a sociedade? Bem, creio que Kardec nos deu essa incumbência, porque no capítulo 1 de A Gênese, ele se coloca claramente: eu não sou o chefe do espiritismo. Diz claramente, né? Então, o espiritismo é do povo. O espiritismo é das criaturas humanas. E ali, ele nos dá a responsabilidade individual. E diz que cada um deve fazer pela doutrina aquilo que estiver ao seu alcance fazer, com sacrifício, às vezes, da própria vida. Então, eu acredito que nós recebemos uma herança. E isto aumentou ainda mais a responsabilidade de nós a partir de Chico Xavier. Porque é bem claro que, com os 2 pingafogos, né, as 2 entrevistas que ele deu pela antiga TV Tupi, né, ele dividiu o espiritismo em 2 partes, uma antes e outra depois. Né? Aliás, ele dividiu com a própria presença dele, né? É antes de Chico e depois dele. Com certeza. Né? Então, realmente, cada um de nós deve fazer o possível para passar adiante essa riqueza que não nos pertence, que vem do mundo superior para nós e que, a duras penas, nós estamos tentando colocar como princípio de vida. Mas mesmo não tendo conseguido ainda viver plenamente as lições de Jesus, porque eu me considero particularmente imperfeita, com dificuldades inúmeras, mas é minha obrigação passar à frente aquilo que me libertou, ou que está tentando me libertar. Sim. Porque como na expressiva linguagem de Emmanuel, o Espiritismo é um movimento libertador de consciência. Né? E se ele está me libertando, eu preciso ajudar, né, chegar essa mensagem mais além. Sim. Não importa onde ela vai parar. Sem dúvida. Né? Então, é responsabilidade nossa. Isso nos atenta para isso, que a doutora Marlene disse, a nossa responsabilidade, cada um fazendo aí a sua parte nesse processo. Louvo esse programa, louvo a sua tarefa e de todos os companheiros que já sentiram essa necessidade. Nós vamos para um breve intervalo, mas não demoramos. Antes, acompanhe Calcite Sarruris com o quadro O Evangelho Responde. Até já. Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Uma parábola muito pouco divulgada. Jesus comenta a respeito de um homem que, tendo colhido muito e estava com os seus celeiros abarrotados, pensou:
que eu vou fazer? Meus celeiros já estão abarrotados. Já sei. Vou derrubar esses celeiros, construir outros maiores. E hei de recolher lá todo o meu trigo e todos os meus bens. E aí sim, a minha alma poderá, tendo uma quantidade enorme de bens, poderá repousar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus, diz Jesus, neste mesmo momento em que o homem planeja isso, Deus diz, insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, ou seja, ele vai desencarnar. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim é a vida, muitas das vezes. Fazemos planos materiais, projetamos algo, mas o planejamento da espiritualidade com relação a nós, muitas das vezes, pode ser diferente daquilo que nós planejamos. Esse homem planejava comer, beber, regalar-se. Já está forrado, já está milionário. Como é o sonho de muita gente, ganhar na loteria e comer, beber e regalar-se. Mas e o plano da espiritualidade? E assim acontece muitas das vezes. Frustração, depressão, angústia, porque o plano da espiritualidade foi diferente daquele plano que nós traçamos como homens, como pessoas, esquecidos de que somos espíritos. Se isso aconteceu contigo um dia, veja quais são os planos que a espiritualidade tem para você. Porque muito além da necessidade do corpo, ou da vontade que temos de comer, beber e regalarmos, a programação divina que nós mesmos aceitamos e colaboramos no seu planejamento, antes de reencarnarmos aqui. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta, conversando com a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene, eu queria que a senhora contasse para nós um pouco agora sobre o seu trabalho, ou o trabalho da Associação Médico Espírita, que a senhora preside tanto no Brasil quanto no exterior. Qual é a finalidade desta associação? Pois é, em 1968, um grupo de médicos fundou a Associação Médico Espírita de São Paulo. E nem falou Estado de São Paulo, não, São Paulo. E o que foi muito interessante e muito bom. Por quê? Porque, segundo a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, as AMES são municipalistas. Cada uma tem o peso igual da outra. Sim. Entende? Então, as AMES nasceram para levar a alma à medicina. A alma no duplo sentido. A alma como pesquisa científica nas universidades. E a alma como calor humano. Como sentido de caridade, de solidariedade, de amor ao doente. Né? A humanização da medicina. Então, é claro que os nossos objetivos, que estão todos dentro dos nossos estatutos, são bem mais amplos, mas eu preciso resumir. Né? Então,
os médicos que estão comprometidos com a Associação Médico Espírita, eles não são elitistas. Eles estão baseados num tripé. Esse tripé é estudo, cursos, eventos, divulgação. Um tripé. O outro diz respeito à pesquisa científica. E o outro, não menos importante, né? Assistência e solidariedade. Então, o médico não vai estar numa situação olímpica, olhando a humanidade de cima, o médico espírita. Né? Ele vai estudar, ele vai pesquisar, mas vai sair a campo para ajudar. Ele vai se transformar num irmão do outro, sem jactância pessoal, né? Procuramos tirar a ideia, qualquer ideia, né, de exibicionismo ou mesmo de personalismo inferior, para resumir tudo. Né? Esse personalismo inferior que leva o indivíduo, a alma, a perder-se milenarmente. E não são só os médicos, não. Né? Dentro do movimento, toda vez que a gente julgar que o nosso centro espírita é maior que o outro, isso daí é elitismo. Né? Isso daí já está dentro do personalismo inferior. Então, a AME tem essa finalidade, né? E nós já contamos com 50 AMEs dentro do Brasil. Praticamente estamos em quase todos os estados, mas isso para nós de estado não tem importância não, porque todas as AMEs são iguais perante a entidade maior que congrega tudo, que é a AME Brasil. A AME Brasil nasceu para congregar as AMEs, para associá-las. E o nosso trabalho no exterior tem sido muito gratificante, porque a gente não esperava ter interlocutores assim tão cedo. Né? E nós já vamos para o 5º Congresso francês, para o 5º Congresso alemão, para o 4º Congresso dos Estados Unidos, né? Para o 7º Congresso em Lisboa e para o 6º Congresso e na Suíça. Olha que bacana. Né? E já tivemos o 3º da Grã-Bretanha, né? do Reino Unido, e assim vamos, trabalhando em diversas áreas. Temos ido à Holanda, com simpósios também, a Luxemburgo, né? Onde essa linguagem é principalmente voltada para a área científica, mas com conclusões morais, né? E religiosas. As conclusões são sempre assim. Né? De modo que nós estamos sentindo que o campo está preparado, porque existem almas que estão voltadas para a medicina integral, para a medicina e espiritualidade. E o mais interessante, Ivan, é que a gente começou em 1968 com a AME São Paulo, e em 1995 é que fomos fundar a AME Brasil. Mas veja você, em 1970 iniciou-se nos Estados Unidos, com intensidade, o movimento Medicina e Espiritualidade. Não existe coincidência. É verdade. Não é? E em 90, a partir de 90, 92, 95, é que o movimento se intensificou, exatamente quando fundamos a AME Brasil. Né? De modo que está tudo entrelaçado, acredito que faça parte de um programa maior. E humildemente a gente pensa que a gente tem muita vontade de estar cumprindo esse programa com substância, com caráter, com vontade de fazer realmente algo positivo. Um bom trabalho, e isso tem acontecido, a gente é testemunha. Obrigada. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Você pôde hoje conhecer um pouco mais sobre a doutora Marlene, a nossa entrevistada, e o trabalho que ela realiza aí na Associação Médico Espírita. Nós agradecemos muito a sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Ivana. Muito obrigada pela acolhida. E agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Nos despedimos por aqui, mas o nosso encontro está marcado para a semana que vem. Fiquem com Deus.